Boa noite, amada igreja, boa noite, amigos e amigas, graça e paz. Que bom que você separou esse tempo para cultuar ao Senhor junto com nós e, como igreja, prestarmos adoração a Ele, que é o único merecedor de toda honra e toda glória. Então, que nesse momento você pegue sua Bíblia, que você pegue seu smartphone, que você pare e se concentre em adorar a Deus. Chame aí seus familiares, chame seus amigos, amigas, ou mesmo você, mas que juntos possamos com alegria adorar ao nosso Deus. Vamos começar orando? Pai querido, Pai amado, graças damos, Senhor, por esta noite. Graças damos porque o Senhor tem permitido bênçãos em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Senhor, que nesse momento o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e que os nossos cânticos cheguem a Ti com um aroma suave, Pai. Que nós aqui, cada irmão de seus lares, possam estar agora, ó Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Que nada venha tirar a nossa atenção, mas que possamos estar prostrados diante do Senhor. Obrigado por cada um que está assistindo este culto, ó Pai. E desde já rogamos suas bênçãos para o lar de cada um. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos começar cantando o cântico Teu Santo Nome. E ele fala: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor, aonde quer que você esteja. Vamos cantar. Toda criatura se derrame ao ser.
palavra, eu falei do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir, meu Deus me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando eu percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando a luz se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que Bom dia! Bom dia! Que dia lindo! Bora construir? Eu tô indo com vocês. Beleza, Eu vamos tô logo lá. atrás, espera. Eu vou pegar os itens que está nesse baú aqui. Tá, então eu vou procurar o terreno. Espera. O que é aquilo? Eu também tô vendo. Eu também. É uma construção, não fui eu que construí isso. Eu não tô conseguindo ler. Vai lá pra ler. Eu tô indo. Eu quero ler direito, mas eu não consigo ler daqui. Vem cá, Bianca. Vem, Miguel. Calma, gente. Eu já tô pegando o bloco. Eu já tô indo, tá? IBVN Kids. IBVN é a nossa igreja. E Kids é criança em inglês. Então, basicamente, é a nossa igreja para crianças. Nossa, que incrível, gente. Meu Deus. Vamos lá. Olha, tem outra coisa escrita ali. Só que tá, tô indo. contrário. Vamos lá ver. Eu vou ver daqui, tá bom? Eu não tô conseguindo ver. Tem que ver mais de perto. Porque Beleza. tá ao contrário. Vamos chegar um pouquinho mais longe. EBF, tá escrito EBF 2020. Vai ter EBF 2020. Vai ter BF! Olha, tem uma igreja ali. E já me disseram também que a EBF vai ser no dia 28 de julho. Vai ser pra família! Pra toda a família. Pra buscar nossos pais. Vocês vão entrando, beleza? Na igreja? Mas não tinha pandemia. Mesmo assim, vamos ir lá. Animação, disposição. Vai ter BF 2020! Vai ter BF! Em obras, agora vamos construir. Mãos à obra, sem demora, sei que o Senhor está agindo. Esse próximo cântico é Teu amor não falha. O amor de Cristo é perfeito e Ele alcança todos nós. Abra seu coração e deixe que Cristo resida lá e transforme sua vida. Vamos cantar.
Olá, irmãos! Eu só queria tocar algumas músicas que sempre me lembram que Deus é sempre fiel. Pai, nós entramos diante da Tua presença, convictos, ó Senhor, que o Senhor é Deus de poder, o Senhor é onipotente e a Sua sabedoria de fato é incalculável, ó Pai. E apesar da Tua onipotência e também, ó Pai, do Senhor ser um Deus infinito, o Senhor também é um Deus que é presente em nossas vidas. O Senhor anda com cada um de nós. O Senhor é quem nos dá a direção. Por isso, ó Pai, nós agradecemos pela oportunidade de fazermos planejamento diante do Senhor e buscar no Senhor a graça, a bondade de termos as direções necessárias diante destes planejamentos. Por conta disto, ó Pai, nós rogamos ao Senhor sabedoria para o retorno dos nossos cultos presenciais, agora a partir de agosto. Ó Pai, sabemos que será um retorno gradual, com necessidade de muita proteção, de envolvimento, engajamento dos irmãos da igreja. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor conceda a sabedoria que vem do Teu trono, para que o nosso planejamento possa glorificar o Teu nome e edificar a vida dos irmãos da igreja em si. Ajude-nos, ó Pai, a viver a igreja, mesmo que de forma criativa, aonde precisamos reduzir nesse semestre as nossas atividades comuns. Ajude-nos, ó Pai, então a mantermos o aprendizado, mantermos também os relacionamentos, mesmo que de forma remota, mesmo que de forma online, mesclando de fato uma ação híbrida com cultos presenciais e ações também, ó Pai, remotas. Então, por conta disso, nós pedimos, ó Pai, esta Tua sabedoria diante do planejamento que precisamos desenvolver. Pai, que as Tuas misericórdias, que a Tua graça nos alcance a ponto de validarmos uma vacina que possa nos dar imunidade, criar os anticorpos necessários para nos defender desse coronavírus. Ó Pai, pedimos também livramento, pedimos saúde, para que possamos viver diante da Tua presença e diante das pessoas com saúde plena, ó Pai amado. Por isso pedimos o livramento que vem tão somente do Senhor. Pai, ajude-nos também quanto ao emprego, ajude-nos com sabedoria a administrar as nossas perdas, a adaptarmos às necessidades que se fazem presente diante de cada um de nós. Pai, também ajude o nosso ano letivo, as nossas crianças que estão estudando, os nossos jovens, as pessoas da igreja, ó Pai, que estão aí na faculdade, nos cursos universitários. Dá direção, Pai, tudo isso para que possamos concluir o ano e não seja de fato um ano perdido na educação. Pai, nós rogamos ao Senhor porque entendemos que o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos da Igreja Batista Vida Nova. Estamos pensando nesses dias no retorno para nossa adoração do Senhor em nossa igreja, para nossos serviços, para realmente uma sociedade normal. E
Por isso, estamos, durante este mês, pregando passagens que tratam de retornos. Eu quero pregar hoje à noite Salmo 126, que trata realmente de um retorno muito importante na vida dos judeus, e eu acho que este retorno pode ser visto ou usado como um exemplo, um modelo para nosso retorno, pelo menos para nossa perspectiva da obra do Senhor em nos resgatar. Então eu chamo esta pregação Paciência diante do Senhor, nosso Deus resgatador. Às vezes o Senhor faz coisas em nossas vidas que nos deixam admirados. Quem, por exemplo, há 20 anos poderia ter visto aquele lote vago na Avenida Armando de Arruda Pereira e prever um seminário construído e abrigando uma igreja como a nossa, uma igreja fiel à palavra, uma igreja dotada com líderes e irmãos com diversos dons, cheia de irmãos que amam o Senhor. Quem poderia ter previsto isso? 20 anos atrás, seria difícil até sonhar de coisa dessa. Quando olhamos para trás, temos de concluir, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Salmo 126 mostra dois lados da mesma moeda, dividido realmente no meio. Nos versículos 1, 2 e 3, o salmista fala das obras do Senhor que resgatou Israel milagrosamente no passado. Então, nos versículos 4, 5 e 6, ele mostra as tensões atuais na vida dele e a grande necessidade de mais um resgate milagroso. Deixe-me ler esse salmo com vocês, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Obviamente, esse salmo fala de um momento famoso na história de Israel, quando o Senhor resgatou a nação dos judeus de uma maneira incrível. Não sabemos com certeza o que tinha acontecido, qual foi o cenário deste evento, mas é possível que o salmo esteja falando da chegada dos judeus em Jerusalém depois do cativeiro. Vamos lembrar que Judá ficou em cativeiro por 70 anos na Babilônia, voltando para a Palestina em 538 a.C. Este cenário explicaria as duas ênfases deste salmo, isto é, em primeiro lugar, a memória do resgate passado dos judeus, voltando do cativeiro, quando Deus os tirou da Babilônia e permitiu a volta deles. E número 2, no outro lado da moeda, a oração a Deus por seu resgate no futuro, pedindo a ajuda de Deus para sobreviver na terra prometida, que no momento do salmista era encercada por seus inimigos. Eu acho que nós realmente podemos nos identificar com estes dois lados da mesma moeda. A obra do Senhor no passado e a obra que estamos precisando atualmente. Então, pensando no assunto do resgate divino nestes dois sentidos, vamos ver neste Salmo 126 duas qualidades do nosso Deus resgatador. Essas duas qualidades do nosso Deus são permanentes. O Deus dos judeus no 6º século a.C. é o Deus do cristão de hoje. O Deus do judeu exilado é o Deus do cristão em quarentena.
Ele atua da mesma maneira hoje, com o mesmo poder e a mesma fidelidade como nos dias antigos. E nós também temos as mesmas dificuldades como os judeus antigos. Então vamos aprender esses dois lados da obra maravilhosa de Deus em nossas vidas. A primeira qualidade deste Deus resgatador, ele tem resgatado seu povo fielmente no passado. Versículos 1 a 3. Deixe-me ler novamente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, quer dizer, os gentios, se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Deus tem nos resgatado no passado. Então devemos lembrar e louvar a Deus por suas obras em nosso passado. Só Ele poderia fazer tais coisas. Nos versículos 1, 2 e 3, o salmista menciona o Senhor como a fonte do resgate, a fonte da bênção e da alegria. Olha, versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Versículo 2, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós. Quem lê hebraico não pode perder esta repetição propositada do nome do Senhor que fez tudo. As obras dele em favor de Judá eram grandes e milagrosas. Devemos lembrar que ele não só trabalhou grandemente no retorno do cativeiro, mas em outras ocasiões. E quem sabe se este salmo não refere-se a outras situações também. Não podemos esquecer, por exemplo, o êxodo do Egito. No momento, os israelitas estavam tentando fazer bastante tijolos para satisfazer seus feitores de obras abusivos. E no próximo momento, eles estavam fugindo da cidade e estavam atravessando e saindo do Mar Vermelho em terra seca, livres do exército que estava atrás deles. Em vez de ser escravos, de repente eles eram homens livres. Eles provavelmente acharam que estavam sonhando naquele momento, com alegria. Também, na época do rei Ezequias, o exército enorme de Senaqueribe, da Síria, sitiou Jerusalém. Ninguém poderia resistir a este exército. Todas as cidades de Judá tinham caído. Cidades fortalecidas, cidades com muros, menos Jerusalém. Jerusalém ficou só, como uma cidade em pé. O povo não tinha poder para resistir a este exército. Certamente teria caído nas mãos dos assírios. Mas numa só noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil soldados do inimigo. Senaqueribe tinha que voltar para seu país sem exército. E Judá escapou de derrota. Não eram eventos normais, nem naturais, nem coincidências, mas obras poderosas da mão de Deus. Motivo de lembrar e adorar o Senhor, nosso Deus resgatador. As obras de Deus foram feitas em favor do seu povo. Deus cuidou do seu povo necessitado de uma maneira maravilhosa. Nesses exemplos de resgate surpreendente, os judeus não foram abençoados por acaso, mas pelo propósito divino. E nós que fazemos parte do povo de Deus também, hoje em dia, será que não devemos também louvar a Deus por suas obras maravilhosas em nossas vidas? Ele fez uma obra na vida de quem acredita em Cristo que só Ele pode fazer. O Senhor. Ele nos resgatou e salvou do pecado e da morte eterna. O Senhor fez isso. Esta obra é uma obra grande, realmente a maior obra da história.
uma obra que os profetas não conseguiram entender. E os anjos querem compreender melhor. Note o que diz 1 Pedro 1, dos versículos 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Nem os profetas do Antigo Testamento, nem os anjos entenderam esta salvação que o Senhor agora providenciou para nós. Quem poderia prever isso? Era como um sonho. Esta obra foi feita em nosso favor, não por acaso, mas por propósito. Paulo diz em Romanos 8 que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por causa das obras maravilhosas dele, devemos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Devemos lembrar aquilo que ele fez. Quando lembramos da nossa salvação, dos pecados e o perdão recebido de Deus, nossas bocas devem se encher de riso e a nossa língua de júbilo, como o povo da antiguidade. Agora, quais são os elementos deste resgate de Deus? Eu coloquei 3 aqui. Em primeiro lugar, houve mudança completa. O resgate de Deus traz uma mudança completa, trouxe para Israel uma mudança completa e traz para nós hoje esta mudança completa. Em um lado, uma mudança de circunstâncias. Pense no judeu, né? Em vez do cativeiro deles, houve restauração para a sua terra. Houve uma mudança de emoções no caso deles. Em vez de tristeza com seu cativeiro, houve júbilo, riso ao voltar para sua terra. Também houve uma surpresa completa. Quando Deus resgata seu povo, é uma surpresa completa. Para Israel, havia uma surpresa, né? Há tanta surpresa e alegria que os remidos acham que estão sonhando. É semelhante à surpresa, por exemplo, de Pedro. Possivelmente você lembra, em Atos 12, quando Pedro foi encarcerado. Também o apóstolo Tiago foi encarcerado e morto, executado por rei Herodes. E Pedro estava próximo na fila. Então, aquela noite, antes da execução dele, um anjo chegou na cela dele e o libertou. E o texto mostra que nem Pedro sabia o que estava acontecendo. E quando o anjo levou ele para a rua e saiu e deixou Pedro na rua, homem livre, ele percebeu que não era um sonho, era verdade. Ele estava liberto. Ele foi para a casa da mãe de João Marcos e ninguém lá entendeu isso. Ninguém acreditou. E até que, enfim, eles perceberam que este é Pedro. Eles acharam que estavam sonhando. É uma surpresa completa quando o Senhor resgata seu povo. Também este resgate traz glória a Deus. Tanto no caso de Israel, quanto no caso de nós. O mundo é testemunha da obra de Deus com seu povo. Era raro, por exemplo, de Israel, que uma nação deportada pudesse voltar para sua terra. Muitos países foram deportados e recolocados em outros lugares e ficaram lá para sempre. Mas Israel não. Israel
conseguiu permissão para voltar para sua terra do próprio rei dos persas. E este rei, Ciro, até financiou a volta deles e o templo para ser construído. As nações, os gentios, claramente estavam admirando e dizendo que o Deus deles está com eles, não é? Por isso, versículo 2 diz, então, entre as nações, os gentios, se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Agora, é também lógico que não só os gentios vão louvando ao Senhor, dando glória a Ele, mas também o próprio povo de Deus deve dar glória a Deus por suas obras maravilhosas. Então é isso que o salmista faz no versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele merece a glória por seu trabalho resgatador. Esta é a maneira que Deus trabalhou em nós, que acreditamos em Cristo hoje também. Havia uma mudança completa em nós quando fomos salvos. Nossas circunstâncias mudaram completamente, 180 graus. Em vez do inferno, nosso destino se tornou o céu. Em vez do diabo, nosso chefe se tornou Deus. Havia uma mudança completa de emoções também. Houve alegria no lugar de tristeza. Houve paz no lugar de preocupação. Propósito firme no lugar de incerteza e futilidade. Houve esperança no lugar de uma vida sem propósito. Houve um caminho definido em lugar de uma vida perdida. Tudo isso aconteceu quando o Senhor mudou nosso destino, quando Ele fez esta obra maravilhosa de resgate. Tudo que o Senhor fizesse foi uma grande surpresa. Recebemos o amor, a graça, a compaixão de Deus sem medida. Quem poderia prever isso? É bem provável que outros, quer dizer, os gentios, o mundo, o incrédulo, prestassem atenção quando você foi salvo, reconhecendo um poder e propósito diferentes na sua vida, dizendo grandes coisas o Senhor tem feito por ele ou por ela. Infelizmente, com a passagem de tempo, as pressões, problemas, provações tomam o lugar das nossas memórias, dessas grandes obras que Deus fez no passado. A tendência de nos preocuparmos tanto com as dificuldades atuais, que esquecemos que Deus ainda merece grande louvor pelas obras grandes dele. Quando os problemas vêm, em vez de focar eles, devemos louvar a Deus, porque Ele nos resgatou no passado de problemas de tamanho infinito. E a segunda parte desse salmo vai mostrar que Ele pode fazer isso novamente. Deus tem resgatado seu povo fielmente do passado. Não devemos esquecer disso. Mas não podemos viver no passado. Hoje temos desafios grandes também. Assim, devemos depender da segunda grande qualidade do nosso Deus resgatador. Deus resgatará seu povo fielmente no futuro. Nos versículos 1 a 3, o salmista ofereceu louvor a Deus por suas obras no passado. Agora, nos versículos 4 a 6, ele mostra que mesmo com dificuldades em nossas vidas, devemos pedir que Deus faça suas obras maravilhosas no futuro. Versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. É quase como o salmista passa de uma alegria, um riso, para lágrimas. Por que Deus atuou com poder e graça incríveis no passado? Porque nós dependemos dele. Nós oramos a ele e ele nos ouviu. Aqui o salmista percebe a necessidade de ser resgatado novamente pelo Senhor e assim ele ora. Ele pede para Deus atuar.
E como o salmista lembrou do Senhor nos versículos 1 a 3, falando sempre do Senhor, o Senhor, o Senhor, como o único que poderia ter resgatado ele no passado, aqui também ele dá crédito ao Senhor. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Só Deus pode resgatar o seu povo, tanto Israel quanto os que seguem ele hoje na igreja. Tanto os exilados quanto os em quarentena por causa do Covid. E o resgate dele é como as torrentes no Negueb. Deixe-me explicar isso um pouquinho. O Negueb é a região no sul de Israel que tem pouca chuva. Acho que 2 centímetros por ano, coisa assim. Durante a maior parte do ano, nem chove lá. Tudo fica super seca. Mas há 1 mês por ano, realmente poucas semanas, quando chove no Negueb e os leitos de rio secos se tornam cheios de água subitamente. Onde havia escassez de água, há poucos dias, de repente, há abundância de água. Onde havia ausência de qualquer planta viva, logo se pode ver flores e plantas brotando. O salmista pede as bênçãos repentinas e abundantes de Deus, como as torrentes no Negueb. Muito além da expectativa, muito além do normal, e nós podemos pedir o mesmo como seguidores dele. Não devemos responder aos problemas e provações com ansiedade, duvidando, criticando o poder de Deus para nos ajudar. Nossa responsabilidade é pedir a ajuda dele. Sabemos que ele nos salvou e ele nos tem ajudado no passado. Assim, nas situações difíceis, devemos orar em vez de nos preocuparmos com as circunstâncias. Se ele desejar, ele pode nos dar abundância em vez de necessidade, mas temos de depender dele. Deixe-me dar uma ilustração. Devemos lembrar a história de Moisés e os israelitas quando, por um milagre, eles atravessaram o Mar Vermelho, como eu mencionei anteriormente. O Senhor, com seu grande poder, abriu o mar e a nação inteira, de mais ou menos 2 milhões de pessoas, andavam em terra seca para o outro lado. Eles escaparam o exército do Egito. Mas apenas 3 dias depois daquele milagre, o povo começou a murmurar no deserto por falta de água. Eles deviam pedir a ajuda de Deus, em vez de se queixar. Eles deviam acreditar ainda mais no Senhor, depois de ver aquele resgate milagroso quando ele abriu o mar. Mas eles nem oraram. Junto com as nossas orações e pedidos, e devemos orar, devemos ter confiança no resgate futuro de Deus. Podemos mostrar nossa confiança no Senhor fazendo o trabalho que Ele nos deu enquanto esperamos pelo resgate dele. E acho que versículos 5 e 6 mostram alguém confiando no Senhor, fazendo o seu trabalho e esperando. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Não estamos simplesmente falando de um lavrador aqui. Estamos falando em termos metafóricos, mostrando que o Senhor vai atuar, mas temos de ter confiança nele bastante para continuar a trabalhar fielmente enquanto esperamos o resgate dele. Então, temos de acreditar que Deus mudará a nossa situação completamente. Eu acabei de explicar as torrentes no Negueb, onde a terra seca passa por uma mudança rápida e o deserto se torna um jardim. Este versículo 5, mostra também que as emoções podem mudar de repente quando Deus abençoa o seu povo. Onde havia lágrimas, haverá alegria. E esta alegria é genuína, pois vem daquele que gera a verdadeira alegria, o Senhor.
Paulo conhecia esta alegria no Senhor. Paulo sofreu muito como apóstolo. Pode ler 2 Coríntios 11 para ver a lista de sofrimentos dele. Eu vou mencionar só alguns, né? Mas perseguições incríveis, como prisões, como açoites, como apedrejamento uma vez, como naufrágio. 3 vezes ele experimentou naufrágio. Mas com tanto sofrimento na vida dele, ele ainda falou muito da verdadeira alegria no Senhor. Nas suas epístolas, ele usou a palavra alegria 22 vezes e o verbo regozijar-se 34 vezes. Foi ele que escreveu, por exemplo, em Gálatas 5, que o fruto do Espírito inclui alegria. Foi ele que disse, quando ele estava na prisão em Roma, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Recentemente estava lendo um livro, Uma Longa Obediência na Mesma Direção, por Eugene Peterson. Ele diz que a alegria é tão ausente na sociedade moderna que o homem paga muito para tentar consegui-la. Alguns gastam muito com drogas e álcool e todo mundo sabe que esses não trazem nenhuma alegria. Mas também o homem conta com várias outras coisas para ter alegria. O cinema, os esportes profissionais, o sexo, os livros, as festas, os passatempos caros. Todas são tentativas de achar uma alegria que permaneça, mas o homem não acha esta alegria. É como um vapor que logo dissipa. Nós que conhecemos o dono da alegria verdadeira, temos o privilégio de experimentar esta alegria. E não temos de esperar pela entrada nos céus para sermos alegres. Podemos ter alegria nesta vida, assistindo às obras maravilhosas de Deus. Não há alegria melhor que ver a conversão de um pecador para um crente. Quando Deus nos surpreende com suas obras, isto gera uma alegria divina em nós. Mas mesmo com esta alegria, isso não quer dizer que não vamos sofrer, pois temos de acreditar na ordem perfeita de Deus. Qual é a ordem perfeita de Deus? Olha, versículos 5 e 6 mostram isso. O chorar vem primeiro e depois o júbilo. O sofrimento é primeiro e depois a glória. Isso aconteceu na vida de Jesus. Ele teve que sofrer a cruz, né, a vergonha da cruz antes de ser glorificado. Hebreus 12:2 diz o seguinte, Jesus, né, olhando, nós devemos, em nossos sofrimentos, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A cruz, o choro, para a destra do trono de Deus, a glória. Esta ordem perfeita de Deus deve acontecer também na vida de nós. Olha, 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, falando, né, dos sofrimentos do crente, ele diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Está percebendo? Devemos alegrar-nos tanto nos sofrimentos que experimentamos, fazendo parte realmente dos sofrimentos de Cristo, sendo participantes com Ele. E, no final, vamos ter
alegria também por causa da glória revelada em Cristo. O choro primeiro, o júbilo depois. Agora, no hebraico do Salmo 126, é impossível perder o fato que ele usa um verbo duas vezes, o verbo levar, para mostrar quanto, tanto o ato de semear quanto o ato de ceifar. O homem que leva a semente para o campo no seu saco é o homem que vai levar os feixes depois. Assim podemos entender que para levar feixes no final, você tem que levar semente no início. Está vendo a ordem? O trabalho, o sofrimento, a vergonha primeiro. E depois o produto, o fruto, a alegria, o júbilo depois. Esta é a ordem perfeita de Deus. Por isso devemos evitar esses pregadores que estão tentando inverter esta ordem. Você deve ter prosperidade agora mesmo. Não. Não é o jeito de Deus. Não é a ordem perfeita do Senhor. Eu li um comentarista desse Salmo 126 que disse: é mais provável que aquele que semeia com lágrimas tenha no fim de tudo feixes que valem. Em terceiro lugar, devemos aceitar a responsabilidade do semeador. Para ver a obra do Senhor, é necessário fazer três coisas. Devemos trabalhar. A obra do lavrador do campo era árdua nos dias do salmista. Vamos voltar para esta imagem, só para ilustrar esta verdade. Era necessário que o lavrador, em primeiro lugar, tirasse a erva daninha do campo, os espinhos, as pedras. Em segundo lugar, ele teve que lavrar o campo manualmente, às vezes com um animal, para ajudar. E no fim de tudo, era necessário levar o saco de sementes e semear o campo inteiro. Depois de todo aquele trabalho, o lavrador teria somente um campo vazio de solo. O segundo elemento da nossa responsabilidade é riscar. O lavrador, mais uma vez, pegando esta metáfora, o lavrador tinha que espalhar sementes preciosas no chão. Sempre havia um risco em semear boas sementes que já eram comestíveis, né? As pessoas poderiam sobreviver comendo essas sementes, mas era necessário para ter uma colheita maior mais tarde. Era necessário riscar. Em terceiro lugar, é necessário esperar com paciência. Possivelmente, a responsabilidade mais pesada do lavrador era o esperar. Para ver a grande obra de Deus em nossos tempos, não é suficiente simplesmente nos retirarmos da nossa sociedade necessitada. Temos de continuar a trabalhar fielmente nos campos do Senhor. Temos de riscar perseguições, oposição, para espalhar a mensagem de Deus. E temos de esperar pacientemente pela obra do Senhor em nosso favor, pelo resgate dele. Mas seguindo o plano perfeito de Deus, que envolve o chorar primeiro e depois o regozijar, vamos ver a atuação de Deus, não somente em nossa sociedade, mas em nossas próprias vidas, dando perseverança, crescimento espiritual e verdadeira alegria, frutos produzidos pela mão do Senhor. Um dos meus professores no seminário nos Estados Unidos, ele tinha um velho tio que era descrente. Todos os membros estendidos, né, da família eram salvos, menos ele. E uma irmã dele não
a mãe deste professor, mas uma tia, ela testemunhava de Jesus sempre para ele. Ele não escutava e às vezes ridicularizava ela. Mas uma vez, numa sexta-feira à noite, ela foi à casa dele e lhe explicou o evangelho novamente. Ele não o aceitou. Mas no dia seguinte, sábado à tarde, o corpo dele foi encontrado em casa. Ele tinha falecido naquela manhã de sábado. Assim, o funeral foi marcado para terça-feira à tarde, que é a prática nos Estados Unidos, onde tem embalsamamento obrigatório dos corpos. A irmã estava saindo de casa naquela terça-feira para ir para o funeral, quando ela viu uma correspondência na sua caixa postal. A carta tinha vindo do seu irmão falecido. Ele tinha escrito a carta e a colocada na caixa postal na frente da casa dele na manhã do sábado, antes de morrer. O carteiro provavelmente pegou a carta naquela tarde, depois da morte do homem, nem sabendo, né? E a levou para o correio, de onde ela foi entregue na terça para a casa da irmã dele. Ela abriu a carta. Ela leu a carta e achou que ela estava sonhando. Na carta, seu irmão tinha escrito que ele reconsiderou o evangelho que ele tinha ouvido dela naquela sexta-feira à noite. Ele decidiu aceitar Cristo como seu Salvador pessoal. Ela tinha trabalhado com ele por anos e agora, na última hora antes de morrer, ele se converteu. Imagine a alegria na vida daquela irmã. Imagine como mudou o aspecto do funeral aquela tarde. Hoje temos muitas dificuldades no nosso meio. Problemas políticos, problemas de economia, problemas de saúde devido a este vírus. Precisamos de muito desta resgate do Senhor. Às vezes é difícil acreditar que Deus vai resolver os nossos problemas e dificuldades, mas Ele merece nossa confiança. Ele é fiel e poderoso. Ele é capaz de fazer obras tão milagrosas como nossa salvação que Ele fez no passado e como a salvação deste tio descrente. Nossa responsabilidade é nos resgatar, é que Deus nos resgate, não que nós nos resgatamos a nós mesmos. Devemos pedir o resgate de Deus. Devemos ter confiança no poder dele. E devemos trabalhar fielmente até o fim, enquanto esperamos. A fidelidade no serviço do Senhor é difícil, tanto quanto o serviço do semeador naquele campo distante. Mas podemos e devemos acreditar nele, pois a palavra santa diz: quem sai chorando voltará com júbilo. Para concluir, vamos pensar nesses dois lados da obra do resgate que Deus faz para seu povo. Por um lado, temos a responsabilidade de lembrar o resgate de Deus do passado. Deus merece nosso louvor por tudo que Ele tem feito por nós. A vida do crente deve testemunhar das maravilhas de Deus. Por outro lado, temos a responsabilidade de confiar na bondade de Deus no futuro. E como Paulo nos diz em Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos esperando pela oportunidade de retornar para uma vida normal em São Paulo. Trabalhe no serviço em vez de home office. A chance de circular na sociedade sem medo de contrair o vírus. A oportunidade de adorar e servir ao Senhor juntos e apertar a mão do irmão e até abraçar os irmãos à vontade. Mas isso exige a paciência.
Em vez de nos preocuparmos com as provações e dificuldades em nossas vidas, podemos pedir a atuação de Deus em nosso favor. Sem dúvida, Deus vai utilizar a criatividade infinita dele para resolver nossos problemas. Ele vai resolvê-los conforme a sua ordem perfeita, o chorar primeiro e o alegrar-se depois. Mas não podemos ficar à toa enquanto estamos esperando o resgate de Deus. Para ceifar, o crente tem que semear. Mesmo no tempo de quarentena, ele tem que ficar fiel e firme no serviço do Senhor. Ao retornar, devemos ter paciência diante do nosso Deus resgatador. Próximo cântico é o cântico Oração. E que de fato seja a sua oração, meu amigo, minha amiga, que você confesse diante do Senhor agora seus pecados, suas falhas, e se reconheça como dependente do Senhor. Vamos adorar com este cântico. Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho pobre pecador. Boa é tua vontade de um homem ser-te Deus, que meus planos sejam sempre conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, todo dia ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela medita. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que
Amados, hoje os avisos serão um só, tá bom? Só um aviso, porque esse aviso é muito importante. Hoje eu só quero dar um aviso muito geral, mas nos próximos domingos nós daremos com mais coisas específicas, tanto eu quanto o pastor Wilson, para nós apresentarmos o que queremos. Nós estamos planejando, se Deus assim permitir, que no dia 2 de agosto voltemos aos cultos presenciais. Que no dia 2 de agosto voltemos aos cultos presenciais. Obrigada, Jesus, glória, aleluia! Meu Deus é bom, meu Deus é bom, Ele é fiel. Glória a Deus. Esperamos que Deus ouça as nossas orações, então eu te peço, continue orando, não desista, não pare, para que realmente possamos, a partir do dia 2 de agosto, voltar a ter os cultos presenciais. É lógico que nesse início, nesse primeiro mês de agosto, nós faremos só um culto presencial por domingo, para que nós não exageremos na dose, para nós vermos se as coisas vão funcionar bem, se tudo vai caminhar conforme deve se caminhar, tá bom? E aí em setembro, se Deus assim nos abençoar, voltaremos com 2 cultos presenciais. Nós teremos várias regras, vários procedimentos, vários protocolos a ser colocados. Questão de quantidade de pessoas, distanciamento, higienização, lavagem com álcool gel, tudo isso. Nós apresentaremos todas as regras que vamos ter que começar a praticar a partir desse domingo, 2 de agosto, tá bom? Mas o importante é isso, é que eu e você tenhamos essa meta, tenhamos esse alvo a alcançar. Chegar no dia 2 de agosto e realmente poder entrar no seminário e adorá-lo juntos. Mesmo que a gente não vai poder se abraçar, não vai poder se cumprimentar no rosto, nem de mão, vai ser tão complicado esse novo aprendizado que vamos ter que viver, mas vai fazer parte e nós sabemos que é por um tempo. Logo, com a graça de Deus, isso vai mudar, vai passar. Mas ore por isso. Tá bom? Eu quero que você ore intensamente. Se você já estava orando, intensifique suas orações. Se você não estava orando, continue, para que realmente possamos. Lógico, se vai ter pessoas que não poderão vir no culto presencial. Idosos, pessoas de risco, crianças, tá certo? Mas nós vamos continuar oferecendo os cultos online. O culto vai estar acontecendo presencialmente no seminário, mas estaremos transmitindo ao vivo o culto para que você na sua casa possa assistir. Como terá também redução de pessoas, a quantidade de pessoas, então um grupo virá num domingo. E outro grupo estará em casa também, mesmo que possa vir, mas por causa de quantidade de pessoas não poderá. Estará assistindo ao culto, estará cultuando a Deus desta forma. No outro domingo, esse grupo que veio fica em casa e o outro grupo vem para adorar a Deus. E assim nós vamos proceder. Mas nós vamos explicar cada domingo melhor e vamos mandar no grupo de WhatsApp, no seu WhatsApp, todos os procedimentos para nós chegarmos no dia 2 de agosto prontos para adorar a Deus de novo. Oh, glória, aleluia. Não vejo a hora de isso acontecer. Então eu imagino que você também. Então vamos lá, que Deus continue nos abençoando. Vamos adorar o Senhor com mais uma oração final. Vamos orar para encerrar este culto. Obrigado, Pai, hoje à noite, por tua obra em nosso passado. Do jeito que o Senhor nos resgatou do nosso destino perdido. Do jeito que o Senhor nos deu uma nova vida. Do jeito que o Senhor nos abriu os olhos para ver Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por este resgate que o Senhor fez em nossas vidas no passado. Eu peço, Pai, que se alguém está aqui assistindo esta pregação sem Cristo no coração, que o Senhor trabalhe no coração desta pessoa para convencê-la da necessidade de abrir o coração para Jesus Cristo. Pai, podemos lembrar dessas obras maravilhosas em nosso passado, quando o Senhor colocou júbilo em nosso coração. Hoje temos dificuldades, Pai. Estamos abalados, às vezes, com os desafios que enfrentamos por causa do coronavírus. Eu peço, Pai, a Tua obra em nós mais uma vez. Que o Senhor trabalhe, Pai, de uma maneira maravilhosa para nos resgatar dessa situação.
Peço, Pai, que no interino, no tempo que vamos esperar, que possamos trabalhar fielmente, que possamos aproveitar, redimir o tempo, Pai, para glorificar o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a lembrar que vamos chorar primeiro e depois vamos ter júbilo e alegria. Obrigado, Pai, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra juntos, que o Senhor continue a nos instruir e edificar com esta palavra. Que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém.